Sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre os mistérios, as faces e a verdade sublime de Judas Iscariotes. Sabemos que diversos autores têm pesquisado uma possível nova faceta, um novo perfil para o poderoso ícone do cristianismo, Judas, para o bem ou para o mal. E a situação vai muito além do que apregoam, por exemplo, os evangelhos canônicos. A partir de Mateus, nos anos 80 depois de Cristo, já começaram a falar de Judas. Depois, no Concílio de Nicéia, 1325, com Constantino, profegão médio, no jargão popular, Judas virou um sinônimo de pessoa ruim, não muito boazinha. Mas será que Judas realmente é essa pessoa tão antiética, um mau amigo, péssimo irmão de Jesus? O nome Judas, obviamente, já faz uma conexão com uma questão étnica. Judas lembra muito o judaísmo, o povo hebreu. Apesar de que na Bíblia não existe uma menção direta sobre isso, para a pessoa comum aí do povo, a associação é quase reta e direta. Iscariotes, para alguns, pode ser uma referência a Iscariotes, ou seja, Judas que veio de Queriote, uma cidade na Judéia. Assim, Judas seria um forasteiro, porque os 11 apóstolos de Jesus eram da Galileia, somente ele seria da Judéia. Já é um ponto, digamos, um pouco xenófobo, um pouco negativo. Pior ainda, em relação ao Iscariotes, existe uma possibilidade de análise que diz que seria uma referência aos sicários. Sicários. Os sicários eram um grupo radical de judeus, notadamente zelotes, que pregavam a luta um pouco mais, digamos, violenta, um pouco mais pesada contra o domínio dos romanos ali na Palestina. Mas, pela visão gnóstica ou mesmo dos evangelhos apócrifos, a história é um pouco diferente. O nome Judas já é uma derivação de Ludas do grego e se refere ao nome judeu Judá, Yehuda. O nome Judá significa o abençoado, o louvável, o venerado ou venerável, mestre, quem sabe. Iscariotes, por outro lado, se refere talvez a Iscariotes, mas seria o nome do pai de Judas, que é o Simão Iscariotes, mencionado pelo menos 3 vezes nos evangelhos, como sendo então o pai dele um forasteiro, não o apóstolo Judas. Meus caros canônicos ou apócrifos, neste momento peço que você pare aí as suas escrituras e se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e também compartilhe esse conteúdo entre os fiéis. Obrigado! Em nossa segunda viagem, comentaremos agora sobre a questão do beijo. Afinal de contas, fica muito esquisito, é muito feio um grande amigo seu, um discípulo, um irmão praticamente, que você estima muito, fazer algo de mal utilizando esse instrumento, o beijo, que é um gesto tido como de grande manifestação de carinho, de amizade, de bem-querer, relativo ao amor, à paz. Então Judas teria feito essa maldade com Jesus e dado um beijo nele. Essa é a versão canônica oficial e pegou muito mal mesmo esse gesto. Mas, pela visão apócrifa, esotérica, o beijo, como bem sabemos, tem outra conotação. Representa um ato de transmissão de conhecimento, de sabedoria. Quando o mestre que conduz uma cerimônia de iniciação, por exemplo, dá um beijo no candidato ou no neófito, ele está fazendo com que ele transcenda de um nível de status para o outro. O beijo, então, é o beijo da libertação, da consagração, da transcendência.
Pela versão oficial, Judas fez isso, foi um péssimo discípulo e irmão de Jesus, pelo dinheiro, pelas famigeradas 30 moedas, talvez também porque ele tinha um pouco de inveja do mestre, pela sua sabedoria, pelo seu carisma. Porém, na visão do cristianismo gnóstico esotérico, dos evangelhos apócrifos, essa questão das moedas não tem nada a ver. O que realmente houve foi o cumprimento de uma ordem direta do mestre venerado Jesus a um de seus apóstolos. Quando Jesus fala, um de vós vai me trair, naquela passagem emblemática e tensa junto a seus discípulos, ele não estava fazendo apenas um comentário ou dizendo que ele sabia o que ocorria ali. Ele estava dando um comando. Um de vós tem que me trair. E deve ser aquele mais leal, devoto, disciplinado. Mas por que será que foram 30 moedas? Se você analisar no próprio evangelho canônico, existem alguns sinais ali, algumas indicações do que isso representa. Em Êxodo 21, versículo 32, é dito que o valor de um escravo são 30 moedas. O profeta Jeremias, capítulo 11, 12 a 13, menciona também que são 30 moedas o valor do seu trabalho. Essa passagem é citada também por Mateus, depois do Novo Testamento. Pode ser, então, que essas 30 moedas representam que Judas foi um verdadeiro obreiro, até mesmo um escravo de Jesus Cristo. É dito que Judas, um sinal de arrependimento pelo seu gesto muito feio, foi ali para o deserto, numa árvore, provavelmente uma acácia, pôs uma corda e tirou a sua própria vida. O detalhe é que Judas estava sem botas. Provavelmente ele perdeu esse apetrecho em um lugar bem longe, distante. Pela visão esotérica, digamos assim, o fato de ele estar sem os sapatos, com os pés desnudos, tem a ver, por exemplo, com o simbolismo da cerimônia ou do ritual do lava-pés da Quinta-feira Santa. Tem também aquela conexão estabelecida entre o pé desnudo, frágil, com a terra, com a mãe natureza, o solo. Inclusive, em várias cerimônias iniciáticas, é comum o candidato ficar com um pé desnudo. De acordo com o Diário Oficial da Igreja, Judas retirou a sua própria, um gesto abrupto ali, por ressentimento, por remorso. Por outro lado, se você lembrar que para os rituais antigos, religiões ancestrais, a questão do pescoço, da garganta, é um instrumento, uma região extremamente sagrada e relevante em relação aos ritos de sacrifício, de passagem desta perspectiva para uma futura, digamos assim. E nesse viés, já no contexto da narrativa sagrada cristã, Judas não teria se arrependido, não teria tido remorso pelo que ele fez. Muito pelo contrário, ele estava em um momento de êxtase, de júbilo, de catarse, porque ordem dada, ordem cumprida. A missão estava realizada, estava feita. O seu papel aqui no plano terrestre, na nossa abóboda da terra, estaria encerrado. Só restava a ele, então, se recolher de volta ao reino celestial. Jesus Cristo sofreu um grande revés, uma atitude muito feia, nefasta, antiética de seu irmão e amigo, apóstolo muito querido, Judas. Na visão, digamos, mais comum, mais corrente, isso aconteceu porque surgiu uma tentação, uma manifestação ali de algumas daquelas criaturas em cima da pessoa de Judas, falando, Judas, vai lá, faz isso, faz aquilo, é o certo, manda a brasa. Portanto, Jesus sofreu essa maldade de uma forma inesperada, abrupta, não tinha como evitar, mas, pela visão apócrifa esotérica, o sentido pode ser um pouco diferente. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Como que ele não sabia o que ia ocorrer com ele?
seria um paradoxo. Obviamente, Jesus sabia muito bem o que ia acontecer. O que parece, portanto, é que isso fazia parte de uma missão realmente, de uma estratégia, de um desejo divino, de que realmente Jesus fosse tratado dessa forma por Judas, para que a profecia ancestral lá do povo hebreu se concretizasse. Qual é a verdadeira face de Judas Iscariotes? Ele é esse malandrão aí, sem vergonha, mau caráter, que realmente agiu muito mal, ou ele era um apóstolo leal, fiel, que cumpriu a sua missão sagrada e divina? Se aqui fosse um canal religioso, de alguma vertente possivelmente cristã, certamente apoiaríamos a ideia da versão oficial da igreja, estaria completamente coerente e correto. Mas aqui somos um canal simbólico, iniciático, e nessa perspectiva nós acreditamos que a versão desses evangelhos apócrifos, notadamente Evangelho de Judas e tantos outros, são as mais coerentes, que fazem mais sentido e que assim devem corresponder àquilo que sempre buscamos, a verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, com muita fé, devoção e simbolismo. Peço que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar também o conteúdo é muito importante. Muito obrigado, grande abraço!